Espartanos, bom dia, boa tarde, boa noite, sextou, bebê! E hoje, essa sexta-feira, vamos falar de He-Man, pessoal. Ahu! Pessoal, antes de começar o vídeo, se puder, já se inscreva no canal, manda aquela bicuda espartana no like e já responde essa pergunta pra mim. Você viu o filme do He-Man? Você viu, o que você achou? Você que viu, o que você achou? Comenta aqui embaixo. Você não viu e nem vai ver? Comenta aqui também. Ou não viu e ainda vai ver? Comenta aqui nos comentários aqui, pessoal. Vamos ver aí se esse negócio... Porque é o seguinte, estão falando, inclusive não estão falando, não é questão de estão falando não, mas já bateu o recorde, é o filme mais visto no mundo, global, é o primeiro, número 1 global, filme mais visto no mundo, através de plataforma de streamer. No cinema não bombou tanto não, mas nas plataformas de streamer é o global, mundial, o filme mais visto no mundo. Então, pessoal, claro, a gente aqui do Espartano da Vida Moderna, vou colocar a minha opinião, o que eu achei sobre o filme, né? Eu que venho dessa geração do He-Man, eu que acompanhava os desenhos, assistia quase todos, né? Eu fiz um vídeo aqui falando do Jasper, né? E o He-Man também, outro guerreiro, outro personagem aí, né? Basicamente um mestre do universo aí, um guerreiro, né? O cara mais forte do universo aí, não tem como não falar dele. Mas vamos falar do filme, vou dar minha opinião e confesso para vocês, analisei a história, analisei o contexto sempre do lado espiritual, as coisas do ocultismo que eu vi no desenho, né? Que eu gosto de falar aqui da espiritualidade sempre, da gente extrair o melhor da espiritualidade. E claro, vi comentários também de youtubers aí, tanto da extrema direita como da esquerda, youtubers mais progressistas, né, da geração mais nova, e também os mais velhos, raiz, igual eu também, dos anos 80, anos 90 ali, né? Essas carcaças mais velhas aqui que vocês estão vendo aqui, né? Então é isso aí, vou dar uma opinião pra vocês. O seguinte, a primeira polêmica do filme é o seguinte: o He-Man tá sem testosterona, pessoal. Faltou testosterona no He-Man aqui, ó. Cadê a testosterona do He-Man, pô? Entendeu? Kratos aqui, ó, testosterona. Então, é um assunto que é polêmico, porque tem essa questão da cultura woke, que quer, de certa forma, masculinizar as mulheres, né? E também feminizar os homens, né? Colocar todo o papel de liderança, de protagonismo, de todas aquelas ações heróicas que eram o papel da masculinidade, principalmente nos anos 80 e 90, colocar agora como função da mulher. Porque também é o que a gente vive hoje. Hoje muita mulher assumiu o protagonismo na sociedade, né? Muita mãe solteira, né? Muita mulher tendo que se virar sozinha, às vezes por causa de um marido que abandonou. Então, ela assume esse polo mais masculino. E os homens hoje tudo bobão, né? Acaba que o filme colocou muito do que está o retrato atual. Ao mesmo tempo, a gente que é mais raiz, a gente que é da geração, né, mais antiga, a gente que vê inclusive o primeiro filme, né, com o Ivan Drago lá do Rock, né, a gente fica decepcionado, porque parece que cada vez querem literalmente podar os homens na sociedade, cada vez querem colocar os homens como inútil na sociedade, né? Mas não tem problema, fazer o quê, né? Faz parte. E vocês me conhecem, eu sou um cara aqui que eu já fiz crítica do filme Top Gun, né? Já sentei a lenha no filme da Barbie, né? Que é da Mattel também, inclusive. Só que é o seguinte, pessoal, eu tô numa fase de vida agora que simplesmente eu não tô ligando mais para isso. Eu amadureci e eu entendi que a gente não vai conseguir mudar a sociedade, o quadro atual mais não. Não adianta a gente ficar tentando bater de frente contra o sistema. Não adianta a gente ficar desperdiçando nossa energia e tentar mudar as coisas do jeito que elas são. Muito pelo contrário, a melhor coisa que a gente faz agora é sossegar, focar nos valores de Jesus. Não é direita, não é esquerda, não é progressismo, não é conservadorismo. É focar nos valores de Jesus, no valor espiritual, nas coisas boas que a gente pode pegar desse ponto e esquecer dessa questão mais moderninha, mais progressista ou mais red pill. Entendeu? Porque isso não vale a pena, é uma briga que não vale a pena, os homens ficar brigando, entendeu? É uma coisa que já está aí, cheia de leis na sociedade e tal. Então hoje não vale a pena a gente esquentar. A gente deve simplesmente viver apesar disso, superar essa camada e focar no espiritual, naquilo que eleva o nosso coração. Então vou colocar minhas críticas aqui do filme. Provavelmente esse filme feito talvez para
O Alessandro Loyola é um médico que eu gosto muito, né? E ele falou sobre isso, talvez a última geração de homens, né? Porque cada vez o objetivo é desconstruir mais, né? Desconstruir mais os homens. E eu gosto muito desse médico, ele tem umas opiniões muito fortes, bem contundentes, porque é o seguinte, se o He-Man é literalmente o centro, é o rei do universo ali, é o maior guerreiro do universo, né? E uma criança que às vezes não conhece, um adolescente, né, da geração mais nova aí que não conhece, e vai assistir o filme e vai ver, chega lá no filme, vê um, vê um guerreiro meio bobão, meio infantilizado, né, sem atitude, sem proatividade, querendo resolver tudo na base da comunicação, o que eu não acho negativo, apesar de, né, não combinar com o contexto de He-Man, que é guerra, né, porradaria, é simplesmente batalhas. No meio do campo de batalha não dá pra conversar muito, e principalmente contra um demônio, que é o esqueleto, que é um demônio ali. E se vocês quiserem um vídeo do esqueleto, pessoal, eu estudei a história toda do esqueleto, achei sensacional. O esqueleto foi muito injustiçado, mas também fez muita coisa errada, né? Não soube dar a volta por cima. Na verdade, deu a volta por cima de maneira errada. Mas se vocês quiserem, comenta aqui nos comentários esqueleto, que eu faço um vídeo aqui falando do lado espiritual do esqueleto e contando a verdadeira história do esqueleto. Que muita gente acha que ele é um bobão e tal, mas quem que foi a fundo na história sabe que, nossa, pesado, viu? Tudo que ele passou. Bom, enfim, você vai lá para o cinema, você vai ver um guerreiro, a gente que é dos anos 80, 90, a gente quer ver o guerreiro, a gente quer ver aquela personalidade do He-Man, a gente quer que renove esses valores, mas a gente sabe que a cultura woke já está instalada, pessoal, isso aí não tem como, nos filmes, nas séries, né? Então a gente já entende, eu nem fico criticando e batendo de frente como muita gente fez, o filme é uma porcaria, que não sei o que, não, eu realmente tentei extrair ali coisas boas e a gente faz o que dá para fazer ali nesse meio, né? Então, questão da personalidade do He-Man. Bom, aqui é uma crítica minha, porque é o seguinte, o filme, pessoal, não é do He-Man. Não deveria se chamar o He-Man, Mestres do Universo, porque ele ainda não é o Mestre do Universo, ele ainda não é o He-Man. O filme seria o ideal, o título do filme, He-Man o Início, He-Man Begins, porque ele estava aprendendo a ser He-Man. O que eu acho que, de certa forma, é um certo erro. Porque o Adam, beleza, o Adam ele estava na Terra, ele voltou para a Eternia, né, coloca ele como ele vivendo na vida humana e de repente ele vai viver realmente na Terra dele de Eternia. Mas aí a situação que eu acho crítica é o seguinte: o Adam, tudo bem, a personalidade dele ali, ele aprender a lidar com o povo dele, saber o que é o povo dele, o que é a cidade dele, quais são os problemas que enfrenta, é uma coisa. Agora, a personalidade do He-Man, essa já vem de fábrica. A partir do momento que ele invoca a espada, já desce o guerreiro de Grayskull ali. Pelos poderes de Grayskull, já desce o Grayskull ali nele ali, e a personalidade já está formatada. Porque a transformação, pessoal, ela não é só de músculo, não é só porque muda a roupa dele, não é só porque ele fica bronzeado, né? Tem todas essas questões, né? Porque ele engrossa a voz também, no desenho ele fica com a voz mais grossa. O guerreiro, ele não está só na aparência física, não é só porque ele sabe lutar, não é só porque ele sabe correr, não é só porque ele sabe ter mais agilidade, mais reflexo, não. Mas ele tem que estar, esse guerreiro, ele tem que estar na personalidade também. Então a primeira crítica que eu faço é isso. Quando o Adam se transforma em He-Man, automaticamente acabou o medo, acabou a insegurança, acabou a dúvida. E o filme, infelizmente, na transformação de Adam para He-Man, o He-Man continuou o Adam. Ué. Então, é a primeira crítica que eu faço. Ó, se o vídeo ficar grande, eu vou fazer parte 2 e é isso aí, você já sabe, né? Então, assim, a primeira crítica que eu faço, porque o mais legal de ver o desenho era isso, que o Adam todo, né, tranquilo ali, contido. Eu vou explicar por quê. Príncipe de Eternia, né? É um segredo que, de certa forma, os pais dele não sabia. E aí, quando ele virava o He-Man, não, ele já era decidido, personalidade forte, já sabia o que tinha que fazer, não tinha dúvida, não tinha insegurança, já sabia comandar as naves, tudo, já sabia usar as armas, tudo. Era o cara, porque não era ele, era a personalidade de Grayskull, era o guerreiro de Grayskull que estava nele. E ficou na personalidade, não mudou, não transformou a personalidade, não colocou o guerreiro na questão da personalidade no Adam. Transformou o corpo, bronzeou,
ficou mais musculoso, mas continuou o Adam, inseguro, medroso, atira tendo que resolver tudo. Isso aí ficou muito ruim no filme. É a minha primeira crítica aí. Então foi, basicamente, não é o filme do He-Man aprendendo a ser He-Man. Coisa que realmente parece que, se tiver uma continuação, a gente realmente vai ver esse He-Man mais sólido. Porque o final do filme parece que aí ele começa a incorporar, ele começa a entender o que é ser o He-Man. Mas ainda fraco, né? Mas talvez a personalidade, com experiência de batalhas e tal, já que colocou o Adam como He-Man, como sendo a mesma personalidade do He-Man, isso vai solidificando e a gente espera que seja um He-Man mais bruto aí mais pra frente, né? Mais He-Man do que um He-Man do RH, né? O título é esse porque trabalha no RH na Terra, pessoal, então não tem como não falar, né? Então, como eu falei pra vocês, é a história do He-Man do início. E o He-Man infantilizado, né, pessoal? É praticamente um menino que não cresceu, é uma pessoa que não amadureceu, morou na Terra, mas ficava desenhando. O quarto dele é igual de criança, os desenhos igual de criança, obcecado ali pela espada, igual um menino, né? Ele trabalhava lá no RH de uma empresa, mas parecia um menino trabalhando ali, né? Parecia um estagiário, não era uma pessoa madura, não amadureceu nada, né? E tinha um amigo também que morava no apartamento também, que parece que não acrescentou muita coisa, né? Mas é aquele bobão, aquele nerd, aquela pessoa bem insegura, e você vê que o filme, no geral, ele é infantilizado. O filme é para criança e adolescente. Então, eu acho que foi um outro erro no filme, porque quem assistia He-Man, quem é dos anos 80, anos 90, esperava uma história mais séria, porque você tem que acompanhar a idade das pessoas que assistiam. Você quer colocar desenho pra gente ver, porque muita gente que foi no cinema é barbudo igual eu, né? Eu não fui no cinema não, mas eu assisti. Mas enfim, a gente que gostava, né, que assistia, é gente mais barbuda, a gente já tá com cabelo branco, ou tá careca, ou tá barrigudo. Então, adequar esse público também, acompanhar esse público, mas não, parece que a proposta foi manter o original e ou quiser para a juventude mais nova, né? Ou quiser, para quem não sabe o que é cultura, ou que é cultura realmente, né, que é mais liberal, que é mais progressista, que dá inclusão, né? Mas também que quer, de certa forma, masculinizar muitas mulheres, né, diminuir a questão da masculinidade do homem, masculinidade tóxica, tudo é masculinidade tóxica, né? Então, nesse ponto aí, eu acho também errado nisso aí. É um menino, o Gato Guerreiro, achei que poderia ter mais cenas do Gato Guerreiro, achei que teve muita pouca cena do Gato Guerreiro, gostava demais do Gato Guerreiro, e principalmente o Gato Guerreiro com armadura, porque é outro que transformava a personalidade. O Gato Guerreiro de armadura, pessoal, quando era medroso, o Pacato era medroso, ele dava uma espadada nele lá de raio, lá, o bicho transformava ele também. E não, ele mostrou um gato sempre medroso, que teve alguns momentos ali que ficou corajoso, mas sem ser transformado. Então, quer dizer, cometeram o mesmo erro que cometeram com o filme do He-Man lá, né, que foi o antigão lá que eu falei do Ivan Drago aí, que é o Dolph, tem um ator, Dolph alguma coisa, o nome dele, que ele não transformava, não tinha o príncipe ávido, ele era sempre o He-Man no filme. Da mesma forma, o Gato Guerreiro não teve essa transformação. Coloca a armadura no final, mas a personalidade também não mudou. Então, a questão de personalidade, quando transforma, tem que trocar a personalidade. O Gato Guerreiro continuou medrosão lá, enfrentando as batalhas. Nas batalhas ele teve alguns momentos de coragem, mas estava sem armadura. Então, entendeu? Não combinou. O pessoal tinha que, né, errar nisso aí. Eu achei uma falha. Então o He-Man, fraco, sofria bullying. O filme faz muita referência com Thor. Lembra muito Thor, Ragnarok. Muitos filmes do Thor aí mais construídos, os mais moderninhos, né? Não os primeiros, mas os que vieram depois, né? O Thor com a mulher Thor e tal. O filme muito colorido, né? Muito colorido, como era antigamente nos desenhos também. Bem desconstruído mesmo o filme. A masculinidade, ladeira abaixo mesmo, né? Como eu falei, os personagens mais masculinos, as mulheres que assumiam mais o protagonismo, né? O He-Man, ele era meio que só uma ferramenta masculina ali para resolver algumas situações, né? Mas as mulheres aqui no filme é que meio que mais comanda mesmo, né? Músicas felizes, né? Mas aquelas musiquinhas assim mais também do Queen ali, aquela base ali misturando, são músicas alegres, né? Coloridas. E igual eu falei para vocês, eu acho que tinha que ser um filme mais sério. Tinha que ser um filme mais sério. O filme de 87 é mais sério, é mais pesado, é mais sombrio e passava, acho que passou uma essência, né, assim,
que a gente que é velho, que a gente esperava isso, de certa forma. Pra quem é menino, tudo bem. Pra quem é criança, se eu visse esse filme do He-Man, talvez na idade que eu tinha que eu assistir o desenho, eu ia achar o máximo, talvez. Mas pra gente que era fã da época e cresceu e passou, né, 20, 40 anos aí você vai ver o negócio de novo, aí já não combina, tinha que ser uma coisa mais séria, tinha que acompanhar a idade, né, dos espectadores, né. Bom, a gente vê que teve a inversão de papéis, né, como eu falei, na masculinidade, né, e as mulheres meio que fazendo o papel de homem, né. Tanto que chegou uma parte, foi até que o mentor, né, que era um exemplo cara, de sabedoria, de maturidade, de masculinidade, chega para a filha dele e fala assim: eu queria ser um homem como você. Então a gente vê que realmente é como se tivesse frases que desculpa por ser homem, tá? Desculpa, é como se fosse isso, sabe? Desculpa por ser homem. Ele reconhecendo na filha um homem, né? Porque caracterizada a Tila é a filha do mentor. Caracterizar a Tila é tão masculina, que o próprio pai dela viu um homem ali. Eu queria ser um homem como você. Quer dizer, você vê que realmente inverteram os papéis e fizeram questão de jogar isso na cara das pessoas mesmo, ó. Não é mulher nada não, entendeu? Ela não é mulher nada não, ela é um homem aqui, ela que é a protagonista mulher aqui, ela que vai resgatar o Adam lá na cidade, que vai buscar ele no planeta Terra e trazer para a Eterna, ela que toma a frente na gestão de crise, né? Então assim, que pena, né? Que pena. O homem cada vez sendo mais desconsiderado nesse sentido, né? Bom, o mentor negro, o mentor é branquelo no desenho, colocaram o mentor negro, mas o fato dele ser negro é porque a cultura woke, você sabe, né? A cultura woke é inclusiva, então tem que sempre colocar um negro, tem que sempre colocar um homossexual. Não teve, eu acho, o homossexual, mas na verdade tinha um Roboto, que era um robô mais brutão, e colocaram como uma faxineira, né? O mentor, colocaram ele como se tivesse uma crise também de perca de masculinidade, né? Como um trauma emocional, que eles perdem a guerra lá e colocam ele mais fraco, mais emocional, mais sensível, né? Então tem essas inversões, assim, sabe? Mas é da cultura woke, isso é clássico, né? E também, claro, as frases clássicas da cultura woke, né? Não, o Adam tem que ser, a gente tem que deixar ele ser quem ele quer ser, né? A gente vê ali essa questão mesmo, não, ele tem que ser o que ele nasceu para ser, quem ele quer ser, né? Então essa frase é clássica também na cultura woke, né? Bom, o esqueleto ficou muito bom, mas o esqueleto teve uma cena lá lamentável, né? Que o He-Man tá de pé assim, com o negócio na cara dele assim, e ele fala do instrumento do He-Man, da outra espada do He-Man, bem, né? Que eu acho que aquilo ali estragou um pouco ali. Ele foi atuando muito bem como vilão, mas aquilo ali matou um pouco ali. Se quiseram fazer um momento mais assim de gozação, mas não ficou legal, sabe? Eu acho que estragou um pouco, assim, sabe? Perdeu um pouco a mão na questão do humor. Passaram um pouco da mão. O amigo do He-Man, que chora nas novelas também, muito sensível. Quer dizer, o He-Man é um nerd meio infantil. E aí arruma um amigo sensível que fica chorando em novela também. Então, realmente, eles quiseram colocar toda a referência masculina como a força fraca, a força sensível, a força do diálogo, da comunicação, que é naturalmente mais o papel do polo feminino, né? Então, teve essa inversão aí que é normal, mas é igual eu tô falando para vocês, vamos pegar a espiritualidade, vamos pegar o que é bom, né? Cara, a cena lamentável que eu achei também foi horrível. Eu tô dando spoiler tudo aqui do filme, tá, pessoal? O He-Man mata o próprio pai, cara. Ele mata o próprio pai. É uma referência do desenho, onde que o He-Man comete um acidente lá, que ele acha que mata uma pessoa, né, jogando pedra na cabeça da pessoa. Mas eu achei ridículo o He-Man matando o próprio pai, cara. Eu acho que foi lamentável essa cena, sabe? O pai que sempre nos desenhos é tão presente, né? O rei ali, e aí de repente o He-Man chega lá e já mata o cara. Então, assim, lamentável, né? A gente vê que o He-Man não quer usar a força, né? O Adam, na verdade, no desenho, ele não quer usar a força, ele realmente quer usar só para combater o mal, só para servir as pessoas ali, proteger a Eterna ali, de certa forma, né? E psicologicamente eu já vi vários vídeos falando sobre isso, achei legal a história dele, porque é uma coisa que ele carrega com ele, e isso psicologicamente é pesado, porque você carrega duas personalidades, né?
os pais dele não sabiam que ele era o He-Man. Apesar de, no desenho, tá na cara, que ele só fica bronzeado, né? Coisa que o filme até respeitou, porque, né, senão, tem coisa que a gente fala assim, isso é zombar com a inteligência do espectador, né? É lógico que todo mundo sabe que ele é o He-Man, é a mesma pessoa, praticamente, só bronzeou e botou uma tanguinha, né? Mas no desenho não, no desenho é como se ele fosse o Clark Kent e escondesse um segredo, e ele carrega esse drama psicológico de carregar duas personalidades, e de ter que ser o herói e de ter essa responsabilidade gigantesca, de ter esse poder que nem ele que quis, ele foi escolhido pela feiticeira para ter esse poder, né? No lado espiritual a gente pode abordar mais sobre isso. Então assim, eu acho que assim, faltou um filme fraco de valores, raso, fútil. Quando a gente pega Rei Leão, sabe, outros filmes assim, sabe, tem mais valor, tem mais história. Não mostrou a motivação real ali do esqueleto que tá querendo dominar a Eterna, não mostrou a motivação real, por que ele tinha que ser o guerreiro, por que ele deveria se tornar o guerreiro, por que ele deveria servir os personagens e combater com honra. Faltou enobrecer mais esses valores, assim, sabe? Então, assim, ficou bem fraquinho nessa questão, nessa ligação de enobrecer, mesmo que seja da cultura woke, mesmo que seja um filme mais infantilizado, poderia ter alguns valores de honra, né, alguns valores ali de coragem, alguns valores ali, sabe, sobrepostos ali, de ter um porquê daquilo tudo, de um porquê o He-Man lutar, do porquê o He-Man proteger o povo dele, do porquê ele servir. Faltou um pouco isso. E o próprio esqueleto também, a motivação do esqueleto também, da questão de poder, isso fica mais claro para o público, né? O He-Man é um coach, né? Ele é o cara do RH, ele trabalha na Terra, no recursos humanos, gerenciamento de crise, de conflitos, né? Tudo na base do diálogo. E, de certa forma, essa personalidade, eles estão pegando aquilo ali e levando para o filme, mas com uma entidade maligna, né? Então, assim, ficou engraçado, né? No mínimo engraçado, né? O pessoal ficou chateado, né? O pessoal mais extremista, né? Não é possível, o He-Man querendo conversar com o esqueleto. Mas, olhando pelo lado espiritual, tem uma coisa que eu vou falar mais na frente que foi interessante. O He-Man ingênuo, como eu falei, teve a troca de inversão de papéis, né? O robô era um robô de máquina de guerra ali, virou uma faxineira, né? A inversão de papéis. O vilão principal também parecia que, com a maligna, né? Eles quiseram incorporar tudo de submissão, sobre toda hora ele pegava a maligna ali e fazia sacanagem com a maligna, né? Mostrando que aquilo ali era um macho tóxico, fazendo aquele papel de macho tóxico, né? Como representando, olha, a masculinidade é isso aí, como se aquilo ali fosse a masculinidade, né? Então toda hora represando a maligna ali, tratando ela muito mal, né? E triste. E a maligna sempre desconfiando dele, sempre parecendo que ia trair ele a qualquer momento, sempre duvidando da capacidade do esqueleto, como se ele precisasse de uma babá. Mais uma vez, até o vilão sendo na figura masculina sendo menosprezado. E toda vez que a figura masculina se exalta, que a masculinidade se exalta, é tóxico. Tem que jogar no balaio de tóxico, né? Não tem meio termo, é extremo, né? São coisas, pessoal, que a gente não... Tem gente que não observa, mas quando você vê o filme assim, com um olhar mais crítico, você entende, né? Então é isso. Tudo que fizeram, denegrir a força dele, misturaram a questão também dos memes do He-Man, das musiquinhas que fizeram os memes do He-Man no filme, né? Então deixaram o filme assim, num tom mais, assim, um tom mais de piada, de infantil, de aventura, que poderia ser melhor, pessoal. É uma história, igual o pessoal falou, poderia ser um Senhor dos Anéis, poderia ser uma história mais Star Wars, como foi o primeiro, um tom mais sombrio do esqueleto, sabe? Um He-Man mais testosterona. Faltou, pessoal, faltou. Então, assim, a gente fica triste nesse ponto aí, mas é minha opinião. Tem gente que gostou, né? Tem gente que achou que foi fiel ao desenho, pelo menos isso, né? Foi fiel ao desenho, muita coisa foi fiel ao desenho. E, igual eu falei, talvez se eu tivesse com a idade que eu assistia, na época, talvez eu ia gostar mais, né? Eu ia estar mais deslumbrado. Mas depois que você vê o filme que eu vou falar aqui também, né? Que é o filme do Ivan Drago lá, que foi um fracasso também de bilheteria, misturar a história toda também. Mas aquele filme foi mais pesado, aquele filme foi mais ação, aquele filme ali foi mais testosterona, né? Aquilo ali encarnava melhor o He-Man, né?
E é isso. Uma masculinidade substituída pela versão feminina, né? E um He-Man que é o He-Man do diálogo, não é o He-Man da porradaria, não é o He-Man que vai pro ataque, não é o He-Man que vai pra defesa, não é o He-Man que vai honrar e vai proteger e vai servir a Eterna no sentido de, sabe, ele tenta a conversa sensível, ele tenta primeiro o diálogo, mas eu, igual eu falei com vocês, eu não achei tão ruim essa parte, porque uma vez que não tem o diálogo, aí ele parte pra porradaria mesmo, e as cenas de luta são muito boas. A gente, igual eu falo pra vocês, a gente tem que criticar o que é ruim, mas tem que elogiar o que é bom também. As cenas de luta ficaram muito boas, deram uma acelerada no vídeo lá. Na hora que o negócio pega pra capar mesmo, o negócio não ficou ruim, não. Ficou muito bom. As cenas de luta, as coreografias, ficaram, isso aí foi excelente. Mas é isso, pessoal. O filme é um pouco infantil, né? Como eu falei, o antigo era mais sombrio. O antigo, acho que acompanhou. O antigo, talvez, hoje, eu vou até querer ver ele de novo, apesar que, né, tem muita crítica dele, mas eu acho que o esqueleto lá, quando a gente era criança e via aquele esqueleto lá do filme antigo, o filme de 87, aquilo ali dava medo, cara. Entendeu? Aquilo ali, a gente era criança, a gente, nossa, entendeu? Aquilo ali ele encarnava aquela coisa meio. O filme era uma mistura meio de Star Wars, o esqueleto é meio Darth Vader, os subalternos dele lá era meio, né, Stormtroops, né, da tropa do Darth Vader, então aquilo ali era mais. Então, assim, né, mas fazer o quê? Como eu falei, a idade dos fãs, acompanhar a idade dos fãs, né, a Maligna, cara, e no geral a Maligna eu não gostei, tá? A Maligna é uma feiticeira e quando a gente vê a atriz que fez o primeiro filme, né, você vê que ela tem muito mais presença de Maligna, né, ela tem muito mais personalidade, assim, ela, né, essa ficou uma Maligna meio, sabe, meio, sei lá, sem personalidade, sabe? Os personagens, como eu falei com vocês, né, da personalidade do He-Man, o esqueleto, ele foi muito bom como esqueleto, e como eu falei pra vocês, eu não sabia que a história do esqueleto era sinistra. Já falei e vou falar de novo. Se quiser que eu faça um vídeo só do esqueleto aqui, escreva esqueleto aí nos comentários aí que a gente prepara aí. Eu tô pensando em preparar de qualquer jeito, mas porque eu não sabia que a história do esqueleto era tão assim. Isso é uma história boa. Isso é uma história boa. Bom, eu gostei que fez a homenagem, de certa forma, também pro ator lá. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Então, ele aparece no filme, que é o He-Man antigo. Eu achei legal ele aparecer no filme. Querendo ou não, é uma homenagem, é uma forma de honrar o legado, o passado, sabe? Isso aí eu achei legal. Isso aí eu achei. Essa homenagem foi. E eu vou falar, eu vou até colocar alguns pontos aqui, eu vou descrever um pouco o que foi essa homenagem, algumas frases ali que foram impactantes ali, no sentido de legado, de honrar a essência que os fãs querem. Eu acho que nisso aí o diretor foi feliz também, porque ficou muito parecido com o desenho, a história em quadrinhos. Eu acho que todo diretor que tenta inovar demais, apesar que eles colocaram ele na Terra em recursos humanos, né? Mas tem gente que muda a história toda. Eles, pelo menos, tentaram colocar uma coisa mais, tentar mais chegar mais próximo daquilo que é fiel, né? E tá pra vir o filme da She-Ra aí, que parece que vai ser muito bom também, né? Nesse sentido, assim, de honrar a essência da história ali. Mas, como eu falei, desvirtuou, honrou a história, mas deixou infantilizada, deixou, às vezes, engraçado demais, com umas piadas, as piadas dos anos 80, né, que não faz mais sentido pra hoje, que não tem muita graça, as piadas sem graça, sabe? Então, assim, as piadas achei bem fracas, assim, sabe? Como eu falei, a questão de ter matado o próprio pai, a cena de matar o pai foi ridícula, foi uma cena que foi desnecessária, poderia, apesar de ter um episódio parecido, mas aí que tivesse que honrasse então o episódio, que fosse igual ao episódio, mas o próprio pai não, matar o próprio pai, o He-Man matando o próprio pai, isso ficou muito, né? E é isso, um He-Man do RH que faz o gerenciamento de crises, né? Que é mais sensível, que parte pro diálogo, né? E é isso, ele vai buscar a espada dele, quando ele tá no RH, quando ele tá na Terra, ele tá o tempo todo tentando buscar a espada dele, que é a forma de conexão que ele acha que vai voltar pra Terra. Mas aí eu tenho duas contradições aqui no filme. Duas críticas, porque são duas contradições claras que tem no filme. Primeiro, a contradição é o seguinte. Primeiro, a feiticeira manda ele para a Terra e fala assim, não perca a espada. A espada é, de certa forma, uma chave, é o conector com a força de Grayskull. Então, assim, primeiro, você precisa da espada de qualquer jeito. E no final, a própria feiticeira chega para ele e fala assim, você nunca precisa da espada, a força sempre esteve dentro de você.
Uma contradição clara, uma contradição muito clara. E a segunda contradição, pessoal, é que a frase é: eu tenho a força. Ele, como Anan, ele defere essa frase com a espada na mão. Ele pode até não ter levantado, mas ele defere essa frase. A frase é essa. Quando ele fala, na verdade, eu tenho a força, não. Na hora que ele fala pelos poderes de Grayskull, o céu automaticamente já se abre e a força vem. E aí que ele levanta a espada e fala: eu tenho a força. Ele proferiu essa palavra lá e a força não veio quando ele estava na Terra. Quer dizer, será que a força dele então só funciona em Eternia? Mas ele não é o rei, ele não é o campeão, ele não é o mestre do universo, o maior guerreiro do universo, e a força dele ele não pode usar na Terra? Então isso aí ficou muito mal explicado, foi uma outra contradição do filme, são duas contradições. Primeiro, que você precisa da espada. Aí chega no final, a mesma pessoa que fala que você precisa da espada, fala que você não precisa da espada, que o guerreiro sempre está dentro de você, né? E depois isso aí, da questão da força, então isso aí pra mim ficou muito mal feito, entendeu, pessoal? Isso aí... Bom, as lutas, como eu falei, as cenas de luta são muito boas. Aí, eu vou aqui já começar o lado um pouco espiritual, que foi o seguinte: o He-Man, ele não foi lutar contra o esqueleto. Ele falou assim: você deve ter algum trauma, deve ter tido algum trauma do passado, com seu pai. E aí, quem conhece a história do He-Man mesmo, sabe que de certa forma, o pai do He-Man, na verdade, o esqueleto é tio do He-Man. Ele é o tio do He-Man. Então, o Anan, esse trauma aí que ele estava falando, ele estava falando do avô dele. Então, assim, quem conhece a história mesmo, sabe? Só que aí eles fingiram de bobo, não, porque você deve ter algum trauma com seu pai, por isso que você é assim, essa figura maligna, mas vamos conversar, às vezes você pode mudar. Aí, igual o pessoal criticou bastante, pô, o He-Man querer negociar com o esqueleto, querer ir pro diálogo, tentar a conversa, tentar um lado mais sensível com o esqueleto. O cara tá maluco, tinha que meter a porrada no esqueleto logo, sabe? Mas aí, pessoal, por incrível que pareça, muita gente vai criticar agora vai ser pesado o que eu vou falar. O He-Man, nada mais, nada menos, tentou negociar com o esqueleto a fim de transformar o esqueleto, de trazer a redenção pro esqueleto. Quem é que faz isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tenta a transformação das pessoas. Ele tenta a transformação do coração dessas pessoas. Ele tenta trazer as pessoas para o arrependimento. E o He-Man, conversando com o esqueleto, tentou levar o esqueleto justamente para esse arrependimento. Só que depois o próprio esqueleto fala: a minha essência já é mal. Eu sou um espírito maligno, eu sou um demônio. E demônio, Jesus não tinha papo não. Jesus expulsava, né? Então não teria como. Então, He-Man vai lá e desce a lenha no esqueleto. Mas, olhando pelo lado cristão, olhando pelo lado espiritual, nesse sentido, eu achei bacana. Ele tentou ainda regenerar essa alma. Ele tentou dar uma chance pro esqueleto. E no fundo, quem conhece a história do esqueleto, como eu falei pra vocês, vou fazer um vídeo só do esqueleto. Escreve esqueleto aí. Se também não tiver nada escrito esqueleto aí, talvez desista. Mas se escrever esqueleto aí nos comentários, talvez a gente... Porque a história do esqueleto é muito boa, pessoal. E é uma história de redenção também. É uma história que o esqueleto gostava de Eternia. Ele queria estar na família ali, do Ada. Ele queria estar no castelo. Ele queria fazer parte da tribo, da comunidade ali. Só que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo rei. Ele foi excluído. Ele era um filho bastardo. Não vou dar muito spoiler da história do esqueleto, não. Mas é isso aí. O vídeo é sobre o filme do He-Man. Bom, é isso. A identidade, como eu falei com vocês já, que a identidade do He-Man é um fardo que ele tem que carregar, que ele escondia, e o peso espiritual, ele não escolheu. O Anan é um menino sensível, apanhava, sofria bullying, né? Você vê que é uma pessoa totalmente nerd, desconectada ali, e simplesmente falou assim: você é o príncipe de Eternia, toma todo esse poder para você, essa responsabilidade. E ele tinha que ficar guardando, o alter ego dele ali tinha que ficar guardando aquele poder ali, que ele não podia, né, expressar toda hora, né? Então, nesse caso psicológico de manter uma vida dupla, é pesado, pessoal. Você querer manter duas personalidades ali. Mas como eu falei, a personalidade do He-Man é mais do espírito de Grayskull ali do que dele mesmo. Mas colocaram como uma coisa só. E, se a gente aprofundar aqui no lado espiritual, vocês vão ver que o negócio tem uma vertente, principalmente da pessoa que escreveu as histórias e que esbarraram o roteiro, que o roteiro original era muito mais pesado.
que o espírito de Grayson era literalmente uma possessão. Era uma possessão. Eu vou falar isso aí no lado espiritual, se der tempo nesse vídeo aqui. Se não der, a gente continua no próximo. Mas vamos continuar aqui. Bom, legal, então, pelo menos eles manteram porque é o seguinte, você tá vendo um filme, aí você chega lá, você vê um filme, você vê uma cena ridícula, você fala assim, não é possível. Parece que o diretor tá desrespeitando a sua capacidade intelectual. Então, pelo menos dessa vez não teve disfarce. Ele é o Adam, o He-Man, todo mundo sabe. E é claro, para todo mundo. Entendeu? Não, o cara é a mesma coisa, mas quando ele tá vestido de príncipe e não tá bronzeado, ninguém sabe que ele é o He-Man. Então, pelo menos nesse ponto, eles respeitaram os telespectadores, né? Respeitaram a gente, a inteligência do telespectador, né? O corpo, ele aparece no final, como sempre, em todos os desenhos, dá uma mensagem final ali de RH, de motivação, mas também senti, da mesma forma do Gato Guerreiro, senti ele muito ausente também, no meio da história também. O Gorpo participa das histórias também. Poderiam, talvez por causa de financeiro, né? Porque tanto o Gorpo quanto o Gato Guerreiro é CGI, aqueles efeitos assim de efeitos especiais, que é mais caro. Então eles ficaram bem ausentes assim, mas eles fazem no desenho, eles estão sempre presentes, e na história faltou um pouco também. Achei que isso aí também ficou ruim. Bom, agora a gente entra na parte mais pesada do vídeo. Sempre tem isso, né, nos meus vídeos. Agora o lado mais espiritual. Pessoal, o lado mais espiritual representa Demiurgo. O que é Demiurgo? Demiurgo é o Deus do Antigo Testamento dos gnósticos, que seria um Deus imperfeito, que criou o ser humano imperfeito e que mantém a gente, nessa certa forma, nessa prisão material. Então, tem algumas vertentes mais espiritualistas que falam sobre essa prisão em relação, faz uma conexão dessa prisão espiritual da matéria, que esse demiurgo, que esse Deus dos gnósticos que eles acreditam, imperfeito, que fez o homem para ficar preso na matéria e não transcender a questão da espiritualidade, tem uma relação também com o desenho, né? Então, como se ele tivesse ali aprisionado. E essa prisão seria o castelo de Grayskull, né, pessoal? Né? O Demiurgo, na verdade, ali... Porque se você for ver Grayson, o que significa Grayson? Caveira cinza. Pelos poderes de Grayskull. É uma caveira cinza. Se aprisionar poderes é uma caveira cinza. É uma coisa meio sinistra, é uma coisa até meio obscura, né? Um poder tão grande do maior guerreiro do universo vindo de uma caveira cinza. Grayskull, né, ser esse guerreiro, né? Então é como se fosse realmente uma prisão espiritual, onde o castelo de Grayskull é uma prisão que está prendendo, na verdade, uma energia, que está prendendo uma entidade. A espada é o gatilho para acionar essa energia, como se fosse uma chave. As palavras proferidas é uma senha, e a feiticeira é o cadeado, de certa forma. Na verdade, a feiticeira é a que vigia essa prisão, ela é carcereira dessa prisão, dessa alma, né? Então tem todo esse lado espiritual. E aí, eu vi uma crítica de um pastor aí criticando, falando que pelos poderes de Grayskull eu tenho a força, tirando o pastor, claro, levando para o lado religioso, tirando totalmente a capacidade de você depender de uma entidade maior, no caso Deus, né? Que eu tenho a força, eu não preciso de Deus. A força do próprio braço, né? A força de você se sentir capaz de resolver tudo. E aí muito cristão criticou nessa parte, porque sempre criticou, né, na verdade, o desenho nessa parte, porque falar que eu tenho a força, eu sou capaz, mas na verdade que nós, que somos cristãos, dependemos de Deus, dependemos da força do Espírito Santo que desce. E aí sim, quando o Espírito Santo desce, vem para o nosso eu interior, aí sim a gente tem a verdadeira força, né? É até bonito falar isso, porque olhando pela mensagem mais cristã, a verdadeira força vem do Espírito Santo, de quem acredita, de quem honra a Deus, e quem honra as atitudes, o temor ali, né? Tirando essa visão um pouco independente de eu ter a força, eu sou o melhor, né? E coisa que essa autonomia quem tinha era o diabo na Bíblia, né? O diabo achava que poderia ser como Deus, o orgulho e essa autonomia de eu tenho a força, eu consigo, eu sou superior,
era uma coisa que nas histórias bíblicas era o diabo que tinha, né? Então tem essa crítica, né, da força ser do próprio braço, né? Então, assim, a gente que é cristão, a gente acredita que sim, a filosofia ajuda, o estoicismo ajuda, a terapia ajuda, o psicólogo ajuda, mas o que realmente dá o equilíbrio e dá a verdadeira força interior para uma pessoa é a espiritualidade, é a expressão do Espírito Santo, né? A expressão do Espírito Santo que a gente carrega nas nossas atitudes, nas nossas ações, comportamentos e palavras, né? Então isso aí é uma coisa importante falar. Como eu falei para vocês, a autonomia de Lúcifer, né? Invoca o poder, mas quer aquele poder que não tem arrependimento, quer aquele poder que não tem cruz, quer aquele poder que se acha superior, mas que tem que ser as coisas do jeito dele, da força do próprio braço, que não honra algo mais santo, que edifica mais, né? Não é dependente dessa força que edifica. Então é complicado. Quer dizer, é dependente de uma caveira cinza. Não é, o poder vem de uma caveira cinza. O poder não vem de uma coisa mais sagrada. Mas a gente sabe que é uma história também de bonequinho, história em quadrinho, e não tinha colocado Deus no meio também, né? Então a gente entende também de certa forma, né? A espada era tipo um ritual. Na hora que ele invoca, a espada serve como instrumento de invocação de uma entidade mais poderosa, que seria ali o poder do guerreiro de Grayskull ali, né? E ela domina, ela comete uma certa possessão naquele momento ali no corpo e na personalidade de Adam. Por isso que eu falei para vocês. Nesse sentido, o Adam não mudou muito a personalidade dele, não. Mas no desenho, a gente via claramente, quando o He-Man era Adam, ele era uma personalidade. Quando ele invocava o poder de Grayskull, ele já era o guerreiro pronto, proativo, sem medo, sem segurança, sem dúvida. E ele, na série, transformado já como He-Man, cheio de dúvida, muito atrapalhado, sabe, pedindo ainda, como se ele tivesse ainda precisando ainda de alguém ratificar os atos dele, né, de confirmar, não, é isso mesmo. A Teela precisava ficar ainda como se fosse uma babá dele ali, sabe? Então isso aí ficou muito ruim. Então, na questão espiritual, a magia a pessoa tem essa vertente, né? Mais espiritualista, que fala que esse desenho é satânico, né? Nesse sentido assim de invocação de entidades demoníacas, porque mexe com magias, invocação de uma entidade, onde que essa entidade vai te possuir ali e vai te dar poder. O que tem muitas outras, né, culturas aí, às vezes outras religiões, ocultismo mesmo, né? Salomão, inclusive na Bíblia, que Salomão trabalhava com essas forças, né, de magia, de ocultismo, que puxava essas energias para ganhar poder. E que com o He-Man não é muito diferente, não, que uma vez que ele levanta a espada, ele está invocando alguma entidade, né? Tem esse lado espiritual, que é uma invocação da entidade mais poderosa, que domina o corpo da pessoa, e essa magia é justamente para obter mais poder, né? Como se fosse uma questão mais ocultista. Só que esse poder de Grayskull, querendo ou não, na história ele é considerado um poder do bem. Já o esqueleto mexe também com essas magias e esse ocultismo. Só que já usa pro lado do mal, já usa pro lado da vingança, e já usa e perde o controle dessas coisas, né? Porque domina ele, né? De certa forma, perde a humanidade. O He-Man, apesar de estar como He-Man, ainda tem a humanidade, os valores, os princípios de ética, de só usar essa força para proteger o povo, para defender, para servir Eternia. E aí, mais uma relação com Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo, o maior poder de Jesus Cristo, foi justamente isso. Jesus Cristo era o rei, era o soberano, era o maioral, porque servia as pessoas, servia os apóstolos, facilitava a vida das pessoas, lavava os pés dos apóstolos, curava, expulsava demônio, mudava, transformava a cabeça das pessoas, transformava o coração das pessoas, servia. Jesus Cristo usava todo o poder para servir as pessoas. Então, fazendo uma relação com o He-Man, um pouco disso, né? Ele usando essa força para defender, para servir, para proteger, né? E é isso. Tem essa questão do ocultismo da caveira, essa relação com Salomão na Bíblia, né? Que mexia com essas coisas também. E tem a história também, que é o início de tudo, né? Que era Gray, que era um mágico, construtor, engenheiro, cientista, e esse Gray que fundou o castelo de Grayskull, né?
Ele invocou ali a linhagem. O He-Man vem de uma linhagem, de uma família, de pessoas que recebia esse espírito do guerreiro, né? E aí tem toda essa questão mística da história, né? Graver com essa linhagem desses guerreiros. E tem essa questão mais ocultista que fala, né? Como eu falei com vocês do Demiurgo, sobre a prisão espiritual, que o castelo, na verdade, era uma prisão. O castelo, na verdade, guardava segredos místicos de Eterna e o grande poder e grande magia. Por isso que o esqueleto estava tentando o tempo todo dominar o castelo, conseguir o castelo, conseguir a espada para dominar Eterna ali. Mas que, na verdade, o próprio castelo já é um caixão. No roteiro original que foi tirado, né, que não deixaram ir para a mídia, que o diretor escreveu, foi isso, né? Foi o Paul Dini, se eu não me engano. Falar que esse roteiro foi cortado, que na verdade que era para o castelo ser um caixão que ia aprisionar um poder, o poder de uma entidade. E no fundo desse castelo tinha esse poder adormecido, né? A feiticeira nunca sai do castelo, porque a feiticeira é a carcereira dessa entidade. Ela fica vigiando 24 horas, ela só sai do castelo em formato de pássaro, né? Porque ela pode sair pouco do castelo, só de vez em quando em formato de pássaro, mas ela tem que ficar presa ali, de certa forma, vigiando aquela entidade que eles não conseguiram matar, não conseguiram exterminar e acabaram conseguindo prender apenas, né? Ela fica presa nessa energia e aí ela escolhe He-Man. Como eu falei, o Adam, a feiticeira escolhe ele. A linhagem da família é para ser passada para o príncipe, né? Ela nunca olha diretamente para o He-Man e ela sempre fala através de enigmas, né? O He-Man nunca se machuca, o He-Man nunca sangra, o He-Man nunca morre, o He-Man nunca cansa. A gente vê que realmente tem uma entidade de força superior ali. É um espírito que domina o corpo dele ali, usa o corpo dele como instrumento, mas o próprio corpo físico mesmo, quando está transformado em He-Man, não sofre nada. É igual uma pedra. He-Man é igual uma pedra. Então é interessante esse lado, né? Desse lado mais espiritual, desses enigmas, né? Que mexe com a espiritualidade. Inclusive, tem uma teoria que fala que na transição, que antigamente, isso também foi tirado do roteiro do Paul Dini lá, que na transição de He-Man, antes dele ficar com aquela sunguinha, ele olhava pro reflexo da espada e aí dava para ver essa entidade ali saindo e incorporando nele. Tem toda essa questão de possessão aí, sabe? Então, assim, tem vários vídeos na internet mostrando, fizeram esse negocinho, assistam aí depois, achei super interessante, como realmente o He-Man fosse o cordeiro do sacrifício que seria usado por uma entidade maior, e que na verdade ele seria um escravo, e a feiticeira estaria enfeitiçando ele ali. É um negócio sinistro, tá? Esse lado espiritual ocultista aí, que o próprio diretor queria colocar e tiraram da história real, é muito cabuloso. O castelo aprisiona a entidade, então, com poder maior. O cadeado é a feiticeira, é a carcereira. A espada é a chave e as palavras são as senhas, né? São justamente a senha dessa chave, né? Então o He-Man não ganha o poder. Na hora que ele invoca, ele na verdade ele abre um portal para uma possessão. Paul Dini foi o criador, né? O Paul Dini foi criador inclusive do Batman, a série, depois veio criar o Batman mais para frente, a série, né? Então é como se o Adam estivesse vendendo a alma por uma entidade mais demoníaca, supervisionada pela feiticeira, né? E ali, toda vez que ele invoca, ele tem a personalidade apagada. Por isso que eu falei, a cada vez que ele invoca essa entidade, ele se torna menos Adam e mais a entidade. E toda vez que ele invoca, como eu falei, ele vai perdendo mais dele mesmo, a essência espiritual dele mesmo. E aí, segundo essa teoria, né, desse escritor, ele ia deixando de ser ele mesmo. Ia chegar um momento que ele ia ser só He-Man. Ia sumir o Adam. O lado bom, não é o lado bom, mas o lado assim, ia ser só o guerreiro de Grayskull que ia ficar. Ia dominar por completo aquele corpo, aquele hospedeiro. E aí a gente entende também, fazendo uma analogia, que precisava ser uma alma pura, infantil, ingênua, com pureza, que não poderia ter uma personalidade muito forte como o Adam é. E da mesma forma, quem vê Cavaleiro do Zodíaco sabe que o espírito de Hades
eles possuiu o corpo de uma entidade, de uma pessoa muito pura, que era o Shun. O Shun era muito puro, coração muito bom. Pessoas que têm um coração muito bom, as entidades maléficas vão nela, porque sabe que tem a pureza ali, não tem a maldade ali, e se aproveitam disso. Então é um pouco o exemplo, né? O Ana, o He-Man ali sendo um pouco do hospedeiro dessa entidade maligna. Essa é a teoria espiritual, pessoal. Essa é a teoria cabulosa espiritual, né? E que foi cortada, é lógico, porque era um negócio para vender boneco, era uma série infantil. Se fosse realmente, mas claro, é um roteiro que, igual eu falei, se fizesse um filme mais sério, poderiam explorar esse outro lado espiritual da série, ocultista. Acho que a trama, a história ia ficar muito mais, sabe, ia ficar uma coisa assim, ia ficar um meio terror, meio suspense, mas ao mesmo tempo aventura, ao mesmo tempo aquela coisa, sabe, meio Star Wars, aquele lado sombrio da força. Ia ficar muito legal no He-Man, sabe? Então perderam uma oportunidade bacana de fazer isso. Bom, é isso. Aqui, falando um pouco do esqueleto, é só um resumo aqui, como eu falei para vocês, coloca nos comentários. Quero um vídeo do esqueleto. Escreve esqueleto aí que a gente faz um. Porque o esqueleto, a história dele, eu não sabia que ele é um personagem tão complexo e tão bacana a história dele. Mas só vou dar um resumo aqui. Ele era o tio do Adam, né? O nome dele era Keldor, que era o irmão do Randor, que é o pai do He-Man. Então eles eram irmãos. Só que ele era irmão. Aí que eu falei pra vocês que parece com a história do Thor, porque ele era tipo o Loki. Era o irmão bastardo. Onde o rei, né, fez sexo com uma pessoa, uma camponesa, de uma vila lá, né? E aí nasceu o esqueleto, que era um filho bastardo. E aí teve uma briga, né, dos reis ali, de certa forma, o pai do He-Man com o esqueleto, onde o rosto dele foi queimado. E o Rodak, que é o vilão da She-Ra, foi o mentor com magia que ajudou a curar o esqueleto ali, né, e transformou ele no esqueleto, aquela alma maléfica, né? O Rodak é líder de uma ordem de terror muito maior, né, que vem dominando vários planetas aí, universos, né? Então o Keldor ali é meio que ele vai, de certa forma, pegar ser ajudado pelo Rodak ali, ele vira discípulo dele praticamente nesse processo, né? Como eu falei, a parte que ficou fraca do esqueleto foi que quiseram colocar ele como o macho tóxico da situação, ao mesmo tempo fazendo piada como se o esqueleto fosse homossexual, né? Acho que teve coisa ali que exagerar demais, não precisava ter estragado o papel do Jared Leto, né, que fez o esqueleto, muito bom o papel dele, encarnou bem o personagem, sabe? E algumas piadinhas você vê que estragou o personagem, sabe? Alguns exageros de cena ali, né? E como eu falei, ele fazendo tipo o papel de Loki, né, com o Thor e o Loki, né? Só que ele já focado na questão de magia, de feitiçaria, né? Contando a história dele mais pra frente, vocês vão entender, né? Onde que o esqueleto começou a misturar com isso. Conheceu a magia negra, começou a invocar essas coisas e depois perdeu o controle, né? Bom, curiosidades. O uniforme rosa na época dos anos 80 era considerado um uniforme de uma pessoa fraca, né? Na época dos anos 80. Então por isso que o Adam tem aquele uniforme para passar que ele é fraco. Eternia, falam que Eternia, embaixo do castelo de Eternia, tem a fonte de criação de toda a existência, onde eram forjadas duas espadas, que uma era do esqueleto, a outra era do He-Man, que tinha um ponto de convergência ali entre as duas, onde a pessoa que dominasse ali ia ganhar todo o poder do universo. Essas chamas de Eternia ficam embaixo da parte do castelo. Algumas curiosidades, né? Foi o filme mais visto no mundo, número 1 global, né? Aquele guerreiro bárbaro lá é o Thorak, onde que o Adam vai tentar pegar a espada dele pela primeira vez lá na Terra. É o Thorak, que era para ser o He-Man. O início do projeto do He-Man era para ser como fosse o Conan, era pro He-Man ser tipo uma cópia de Conan, né? E o Thorak é esse guerreiro lá no filme, né? E a pergunta também, o filme responde, né? Quando ele transforma, fica de sunguinha, a roupa que ele tava antes vai embora. Na hora que ele volta para ser o Adam, basicamente a mesma roupa, ela não desfaz igual do Hulk, não, ela volta, né? E outra curiosidade interessante, que o filme não explorou isso, podia ter explorado, que toda vez que o He-Man quer virar o Adam de novo, podia ter colocado isso no filme, mas é uma curiosidade que pouca gente viu no desenho, foi 1 ou 2 episódios só que aconteceu isso.
He-Man invoca a espada pra cima e que a força retorne. Ele invoca pra entidade sair e ele voltar a ser o Adam. Então ele tem esse poder usando o magnetismo da espada. Uma coisa que o filme poderia ter explorado, né? Pessoal, e falando de Mestres do Universo, agora 87, né? Sobre a questão mesmo do Dolph Lundgren ali, do Ivan Drago, passar o bastardo pra ele, né? Eles estão na academia lá, ele encontra com o Dolph lá, com o He-Man antigo, né? E aí, traduziram errado, quem traduziu no dublado traduziu errado. Porque na verdade o He-Man tava malhando com os pesos lá, e o antigo chega pra ele e fala assim: você está no meu lugar. E, literalmente, ele está no lugar dele, né? Você está no meu lugar, quer dizer, fazendo uma referência, né? Ele faz o comprimento de Eterna, que é os 2 dedinhos assim. Dá um até mais pra ele lá fazendo os dedinhos, que é o comprimento de Eterna, né? É curiosidade mesmo, né? Dá o conselho ali pro iniciante, né? Ele vai pedindo conselhos pra ele, né? Como se fosse uma troca de bastão. Isso aí foi legal, honrou a história, de certa forma. E ele dá um conselho falando o seguinte: olha, foca naquilo que está por trás de si mesmo, e não naquilo que está na frente. Quer dizer, mostrando que o verdadeiro poder, né, é aquele poder interior, a força interior, né, que o filme ressalta. E que todos, de certa forma, têm isso. Mas que, como eu falei, teve a crítica cristã, que o cristão ele depende da força superior, ele é dependente dessa força superior do Espírito Santo, que quando está no coração da pessoa, ela consegue ser maior. No caso, não, essa força já vem no Grace, que é uma outra entidade, que ela está no coração da pessoa. Resumindo, isso aqui já é uma coisa mais cristão contra. Mas que não deveria. É um ponto de vista de um cristão, né? E como eu falei, as cópias, né, muito parecidas com Star Wars, as coisas muito parecidas com Star Wars, né? E de fato, pessoal, vamos fazer um vídeo sobre o esqueleto, que eu acho que é interessante, né? Comenta aí o que você achou do filme. Comenta aí se você quer esse vídeo do esqueleto. Porque, falando do esqueleto, pessoal, eu achei assim, super bacana a história dele. Né? Essa história que ele teve o rosto queimado. O vilão da She-Ra foi praticamente o mentor dele. Só que só dando um resumo para vocês, tá? Do que pode ser o próximo vídeo aí. Né? Ele se transformou através de magia negra. Rodak era o líder da Ordem de Terror, que dominava vários planetas. Né? Tinha exércitos muito avançados com tecnologia e magia negra. Tô pensando em fazer um vídeo aí desse vilão aí do Vingadores, né, Doutor Destino, que muito desses poderes une isso. Quando você consegue usar magia negra e tecnologia, você ganha uma força assim descomunal. É o que eles estão colocando agora, né? Esse mestre, esse vilão da She-Ra tem isso, esse Doutor Destino agora, né, nos Vingadores tem isso também, de usar tecnologia com magia para dominar, né? E é isso, que não só tinha também esses vilões, né? Tinha os Homens Cobras, agora é até mais polêmico, né? Tinha os Homens Cobras que eram considerados, olha só para você ver que é um desenho antigo, mas que tem muita coisa que é para hoje. Eu fiz o vídeo do Harlem, até peço para vocês verem que eu falei que o Harlem é reptiliano, mas os Homens Cobras lá, eles tinham pés de homens que ficavam por cima. Eles tinham um olhar hipnotizador, né? Um olhar que virava aquele negócio assim reptiliano, hipnotizava as pessoas. Quem viu o vídeo também que eu fiz aqui no canal, peço para vocês assistir. Assista aí o vídeo, né, do Haaland, que eu falei que ele é reptiliano, que eu explico as raças de ET. E assista o Dia D também, sobre a resenha que eu fiz sobre esse filme Dia D, né, que é um filme de extraterrestre. E que no filme tem essa questão de hipnotizar as pessoas com o olhar, de entrar dentro da alma delas através do olho. O olho seria um canal, né? Outra coisa que não entrou no roteiro do filme, a questão do castelo de Grayskull, que era uma torre do bem. A Montanha da Serpente era a torre do mal, mas que era para ter uma torre central, que seria a Torre do Equilíbrio, onde você poderia viajar ao passado, na época dos dinossauros, na época dos Néfilins, para quem está ligado na Bíblia, os gigantes que construíram as pirâmides, né, que tem todo esse negócio, e eles voltavam, através dessa torre central do equilíbrio, para pré-Eterna, que seria antes de Eterna, onde lá estaria justamente Herol, que é o ancestral número 1 do He-Man, onde que era o primeiro guerreiro ali de Eterna. Como eu falei, eles vêm de uma linhagem, de uma descendência de guerreiros, onde a feiticeira ia dando poder para esses guerreiros e invocar o espírito de Grayskull, né? E ali tem toda a história. Ele é filho de Miro, o esqueleto é filho de Miro, né? Ele tem relações sexuais. Miro é o rei lá, tem relações sexuais fora do casamento
com o povo, parecendo um avatar de pele azul, por isso que o esqueleto tem uma pele azul. Ele engravida esse filho bastardo e ele, de certa forma, ele é rejeitado no reino. Ele amava o reino, ele queria servir o reino, ele queria provar o tempo inteiro para o pai dele que ele era uma pessoa boa, só que ele não teve valor. Ele realmente sofreu muito preconceito do esqueleto. A história dele é cabulosa. Ele amava a Eterna e foi rejeitado. Então é isso aí. Talvez eu faça agora um vídeo mais completo sobre a história dele, que é uma história assim emocionante. A gente vê o que leva a pessoa a virar vilão, né? Às vezes a gente julga, né, pessoal? Não, o cara é muito mal, o cara teve atitudes muito... Mas você não sabe o que levou ele a ser daquele jeito. As coisas que ele foi sofrendo para ele moldar aquela personalidade, para ele tomar certas ações na vida. Então a gente, infelizmente, como cristão, como ser humano, independente de ser cristão ou não, a gente sempre julga. A gente sempre comete esse pecado. A gente vê atos aí, só que a gente vê sempre por um lado. A gente não vê às vezes o que a outra pessoa fez. Claro que um ato ruim em relação àquela pessoa, porque a gente fala assim, não, o cara cometeu uma atrocidade ali. Mas às vezes a atrocidade que a outra pessoa provocou para o cara cometer foi muito maior. Não tô falando que não está justificando, não. A gente não tem que justificar o mal em nada. Mas a gente começa a entender também, a psicologia começa a entender melhor o que levou a pessoa a chegar daquele jeito, quais são os traumas que ela sofreu, o que ela não soube ressignificar, ou o que ela superou de trauma de maneira errada, usando mal, usando a vingança, usando a magia como esqueleto. Então a história dele é muito cabulosa. Bom, pessoal, fica o vídeo aí para hoje aí, sexta-feira, mas recomendo sim, assistam o filme. A minha palavra final é essa, assista o filme, assista com esse olhar que eu falei para vocês, na questão tanto da espiritualidade, tanto da questão da cultura woke, mas assim, ficou um bom filme, apesar de tudo, mediano, eu daria uma nota 6, 5, 6, é um filme mediano, é um filme que dá para assistir sim, se você tiver essa sensibilidade mais espiritual, no sentido de redenção, né, no sentido, assim pessoal, a gente sabe que tem essa cultura aí, mas faz parte, e a gente ficar brigando aqui também não adianta. Vamos focar em Cristo, vamos focar nos valores de espiritualidade, né? E aquilo que acrescenta na nossa vida, né? Então é isso aí. Um abraço para vocês aí, excelente sexta-feira, tamo junto, arru. Pessoal, eu só queria dar um fechamento pro vídeo aqui, principalmente nessa questão da invocação, né? De você invocar um poder que vai te dominar, para você ser mais forte, para você se tornar um guerreiro ali, mais forte. Isso, na vida moderna, espartano da vida moderna, que está sempre fazendo analogia, pessoal, faça isso, invoque o Espírito Santo, invoque Jesus Cristo, invoque Ele para dentro do seu coração, para que você se torne a sua melhor versão. Quando o Espírito Santo ele age dentro de você, você é mais calmo, você é mais sábio, você tem mais empatia com o próximo, você tem mais compreensão, você tem mais amor com o próximo. Que esse seja o maior poder e essa maior lição que a gente possa aprender com esse filme. Primeiro, sim, de tentar converter as pessoas, de tentar não julgar aquele mal que a gente vê nas pessoas e tentar fazer essa pessoa regenerar, transformar o coração dela. Jesus queria isso pra gente. A gente transformasse o coração das pessoas, transformar, resgatar almas, como Pedro afogando lá, e Jesus deu a mão e subiu com Pedro. Transformar essas almas e invocar o maior poder que a gente pode invocar, que é o do Espírito Santo dentro do nosso coração. Deus, a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus falou que às vezes a gente poderia questionar Jesus, que a gente seria perdoado, mas questionar o Espírito Santo seria a maior blasfêmia de todas. Porque o Espírito Santo é a espiritualidade, é aquilo que dá poder para o cristão, aquilo que transforma geralmente a alma dele. Então fica essa mensagem final aí para vocês, que isso, quando eu falo do Espírito Santo, é maravilhoso. Você viver com isso, você sentir isso, a sua vida simplesmente ela é carregada com mais leveza, com mais sabedoria, com amor, com caridade, com perdão, com gentileza, com empatia, com menos orgulho, com mais humildade. Essa é a mensagem final, pessoal, que a gente possa levar esses bons valores para a nossa vida.